Seja bem-vindo ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas difíceis da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. Meu nome é Laila, eu sou advogada especialista no direito das famílias e sucessões. E você pode me encontrar nas redes sociais com @LailaProcopio. Compondo esse podcast comigo tem mais duas especialistas, uma planejadora financeira e uma psiquiatra. Olá, eu sou Raiza Torres, planejadora financeira, e você pode me encontrar nas redes sociais como Raiza L. Torres. Eu sou Ana Gabriela Pettinelli, psiquiatra, e você pode me encontrar nas redes sociais no @AnaGabrielaPettinelli. Começando aqui mais um episódio, o tema de hoje é polêmico. Vamos falar sobre maternidade, sobre a obrigatoriedade, a maternidade compulsória e também sobre o fato de que maternidade não é para todo mundo, é uma escolha que tem que ser feita de forma consciente. E começando aqui, eu já vou jogar uma bola alta para você, Ana. Com que frequência você escuta que uma mulher que não tem filhos nunca vai ser realizada, nunca vai ser plenamente feliz? 24 horas por dia, 7 dias por semana? Qual que é a questão? A gente escuta isso muito, né? Há uma imposição social, uma coisa de... mas... a gente, na verdade, isso começa numa cobrança lá atrás, né? Quando é que você vai arrumar um namorado, depois quando é que você vai casar, depois agora que você casou, quando é que você vai ter filho, depois quando é que vem o segundo... Há uma cobrança de muitas coisas. Não, e ainda depois, quando é que você vai fechar a fábrica? Tem que controlar isso também. Tem que controlar. A sociedade quer controlar a sua vida em todos os sentidos, exato, né? Assim, todas as... Só que, primeiro, apesar de a gente vir de um contexto social aí, né, em que a maternidade acho que um dos primeiros treinamentos que a menina recebe. Muito rápido. Qual o primeiro brinquedo que você lembra de ter ganho? Gente, eu não lembro. Foi um CD da Sandy Júnior. Brinquedo. Uma bicicleta. Mas eu não sirvo de padrão. Eu não fui criada pra ser mãe nem dona de casa. Realmente não fui. Eu tenho uma memória do último Natal que eu acreditei em Papai Noel. Foi uma boneca que tinha papinha. Ela comia uma papinha. Essa é a média das mulheres. O primeiro brinquedo que a gente lembra de ter, inclusive, geralmente é o primeiro brinquedo que a gente pede. Exato, isso porque que eu ia falar. Todas as amigas têm. Todas então a as gente minhas quer amigas. também. Isso que eu ia falar. Porque eu tenho uma menina em casa. Ela, desde os 2, 3 anos de idade, ela pede boneca. E eu falo, você tem 1000 bonecas. Pra que mais? Porque eu quero essa boneca. E aí, é assim, a minha amiga tem uma boneca, então eu quero uma boneca. E aí, outro brinquedo de menina Cozinha, boneca, panelinha, kit de vassourinha. É pra quê? Pra reproduzir aquele comportamento lá de trás. Onde hoje a gente já não tem mais isso, mas onde uma mulher servia para quê? Para estar em casa com os seus 10, 15 filhos. E apenas isso. Essa era a única função dela na vida. Se ela não quisesse aquilo, o problema dela era a única função que ela tinha. Não existia a possibilidade dela não seguir esse caminho das nossas avós. A minha avó, ela não fez a faculdade porque ela casou. E quando você se casa, você vira dona de casa, você não estuda. Trabalhava, assim, de uma forma informal, não era carteira assinada, mas era dona de casa, era o trabalho principal. E mãe? Pensem em todos os meninos que conviviam com vocês na infância. Qual era o primeiro brinquedo? Carrinho? Carro. Power Ranger? Não era uma boneca. Não. Nossa, não. Então, a coisa de ser mãe, ela é um treinamento paralelo ali desde a infância. Inclusive, um menino que queira brincar com bonecas provavelmente vai ser tolhido. Sim. Isso não é coisa de menino. Como se não pudesse ser um pai. Mas eu até não acho que é ele brincar com uma boneca que vai fazer ele ser um bom pai ou não. Não, mas que assim, isso, ele que tem a vai... possibilidade também de brincar, de simular ser um pai, assim como a menina pode simular ser uma mãe, entendeu? Sim. E às vezes isso não é permitido pros meninos. Eu tenho um casal, os dois brincam que são namorados e que têm filhos. Eu falo, Mas vocês adoro. não podem namorar. Não, mamãe, é só na brincadeira. Mas isso é exceção. É uma Porque exceção. é isso, mas é uma exceção, e aí é um ponto positivo. Porque
pro seu filho cogitar assim, não, eu vou brincar com a minha irmã e ser um pai é uma possibilidade dentro do imaginário dele, Mas é porque ele tem um referencial. É isso que eu ia falar. Mas aí volta também o que a gente já falou várias vezes aqui. O que a criança, ela segue? Exemplos. E o que são os exemplos que eles têm dentro de casa? Um pai que trabalha dentro de casa, então eles chamam o pai tá sempre ali pra servir, pra cuidar e pra, né, tá próximo. É o exemplo que eles têm dentro de casa. Mas é isso, tem um referencial. É uma Geralmente, referência. a gente tem uma sociedade onde muita gente não tem nem o nome do pai na certidão. Então, o único referencial de adulto que existe é a mãe. Exatamente. E assim, a Raiza pontuou muito bem que você brincar de boneca não vai fazer você ser um bom pai. Mas pensa na consequência que tem. A criança pega a boneca, não, isso não é coisa de menino. Aí ela pega a vassoura, vou brincar, isso não é coisa de menino. Aí quer brincar, não, é coisa de menino, não pode. Uma vida inteira, não pode. Não é pra você fazer isso. Vão tirar sarro da sua cara, não é coisa de menino. Isso é coisa pra sua irmã fazer. E aí ele casa pensando o quê? Que é o trabalho da mãe. É fundamental a gente ensinar pras crianças a virtude. Exatamente. A Ana, no nosso último episódio, comentou do João. Do trato dele, do cuidado dele com a casa, com a roupa. Isso foi porque ele teve uma educação virtuosa. Sim. Ele teve uma educação que ensinou a virtude da ordem, em primeiro lugar, é fundamental. Exatamente. Quando se tem isso dentro de casa, a pessoa vai ser uma pessoa completamente diferente. Sim. E funcional, E gente. funcional. Mas é funcional. isso. Mulheres são muito mais criadas com essa lógica do que homens. É. E aí entra aquela coisa. Ah, mas menina, isso vai vir no inconsciente. Não é uma coisa assim, uma garantia de ser uma boa mãe. Mas fica assim, isso aqui é coisa de menina. Eu quero um carrinho. Não, carrinho é coisa de menino, você vai ganhar uma boneca. E aí vem nessa divisão. Já é uma coisa, às vezes, não tão clara, fica meio implícito. Vem aquela coisa da reprodução, né? Reproduzir comportamento. E aí fica aquela coisa assim, mas... Não, né? A ideia do feminino que é construída, não, então eu preciso ter um filho. E além dessa cobrança externa. Acho que a Essa cobrança cobrança externa externa, ela é frequente no nosso dia a dia. E aqui, eu acho que eu vou até puxar... Seria muito interessante falar com você, Ana, mas eu acho que a Raiza vai trazer um pouquinho de vivência sobre isso, que é a realidade, a expectativa da maternidade. Que a gente idealiza ali, vai nascer, eu vou ter amor, eu vou amamentar, e é isso. E, na verdade, você tem ali um corpo que tá mudando, amamentar muitas vezes pode doer, aquela criança vai chorar de noite, você ama, mas você tá confusa, você não consegue dormir, tá exausto. Como que foi isso pra você? Pra mim, a maternidade era realmente um sonho. Eu tinha um sonho de ser mãe muito mais do que de casar. Então, assim, eu falava, se eu não casar, se eu não arrumar uma pessoa, eu vou ter uma produção independente. Graças a Deus que eu achei uma pessoa, porque hoje eu vejo que punk. uma mãe solo, é uma tarefa difícil, porque a gente tem esse contraponto, assim, os momentos de estresse, o marido vai lá e te rende. De puerpério. E te rende. É pesado. Você precisa de suporte. Exato. E aí, assim, eu sempre fui muito tranquila, assim. O pós-parto foi muito de boa e tudo. Mas, assim, é real que amamentar não é fácil. É muito difícil. A gente fica estressada. Eu me lembro da primeira vez que o meu filho mais velho ficou doente. Ele ficou 7 dias, gente, tossindo a noite inteira. Chegou um dia que de madrugada eu acho que eu surtei. Eu falei, eu não aguento mais! E aí meu marido veio, pegou ele de mim e sumiu com ele de perto. Porque eu acho que na cabeça dele falou assim, vai jogar o menino pela janela. Porque... Deixa eu te fazer perguntas que pra mim são óbvias, mas que eu descobri que pras pessoas não são óbvias. Primeiro, a gente sabe que, né, tem aquela coisa os hormônios ficam todos desregulados, as mudanças são abruptas, mas tem outras coisas que as pessoas acham que são óbvias, que não são. Amamentar é intuitivo? É simples assim? Você pega a criança e põe ela pra mamar e tá tudo certo? Não. Eu tive que fazer curso antes de amamentar, pra poder, antes de nascer, eu fiz curso, e depois que nasceu, eu ainda chamei, né, enfermeiras especializadas nisso pra ensinar a colocar o neném no peito de forma correta, para que isso
tivesse mais funcionalidade, fosse mais fácil. Eu lembro do vídeo da VTube, quando ela teve o primeiro filho, que ela sentia muita dor, aí ela tentando colocar e ela balança as pernas, assim, meu Deus, como tá doendo. O marido dela falou que a casa ficou toda cheia de leite azedo, e ele foi muito cancelado por causa disso. Mas assim, gente, é uma percepção, Acontece. é individual, É né? uma realidade. É uma realidade. E é muito individual de cada pessoa, Pensa de o cada seguinte, mulher. como é que você funciona se você perdeu uma noite de sono? Muito mal, nossa. Imagina uma pessoa que precisa zelar por uma criança pequena e perdeu uma noite de sono. Difícil. Nossa. Uma mãe com uma criança de 6 meses está perdendo 6 meses de noite de sono. Com hormônios loucos, depois E de isso ter é um outra parto, coisa. tentando ajustar a vida a uma criança. E isso é outra coisa que as pessoas acham normal. Se a criança não dorme, é normal, é a fase. Não é. Se o seu filho tá recém-nascido, tá com 6 meses e não dorme, procure a ajuda de um profissional que cuida do sono de bebê. Porque seu filho precisa dormir, assim Sim. como você. Então, você precisa procurar um profissional que vai ensinar o seu filho, vai te ensinar a ensinar o seu filho como dormir uma noite inteira. E uma coisa é um recém-nascido, e aí vamos entender que recém-nascido é uma pessoa que tem até 28 dias de vida. É menos de um mês. Que acorda 2 vezes à noite pra mamar. Porque dá de 3 em 3 horas, mais ou menos, o tempo. E ele acorda 2 vezes pra mamar. E aí é uns 40 minutos de mamar. Então você vai ficar ali... Vamos falar que você vai acordar 2 vezes, vai perder 2 horas do seu sono ali. Ok. Outra Outra coisa é uma criança que acorda de hora em hora. Outra coisa é uma criança que acorda tá com 6 meses e acorda 3, 4 vezes por noite. Mas as pessoas especialmente Ou que não trivializam. dorme. né, pelo meu... Vai dormir 6 da tarde e acorda às 8 e passa a madrugada gritando. Pela minha querendo brincar. experiência, assim, uma criança com 6 meses que começou a alimentar, ela não precisa mais acordar de madrugada pra comer. Você acorda de madrugada pra comer? Você acorda de madrugada Não. pra comer? O bebê é a mesma coisa, ele não precisa se alimentar de madrugada. Então ele precisa entender isso, ele precisa ser ensinado, olha, Ele tá aprendendo. ele tá aprendendo. Só que se você ficar ali, é difícil, às vezes, nesse momento, você tem que acalentar ali, você vai demorar pra ele dormir sem ali uma madeira, sem o peito, sem... Mas ele vai entender que não é a hora dele alimentar. E eu acho que é importante, assim, as mães entenderem também que a gente imagina, a gente tem uma ideia de que tem um filho, eu vou ter que acordar à noite, eu vou perder algumas noites de sono. Outra coisa é você viver isso. E aí você tem que entender que não vai correr perfeito, que vai ter dia igual você perdeu a paciência porque ele estava gritando. E vai acontecer. E aí entra numa coisa do que a gente já comentou, inclusive entre nós, que é a diferença entre, em algum momento, não gostar da maternidade, ser completamente diferente de não gostar do seu filho. Isso é até uma coisa que eu queria te perguntar. Na prática, assim, eu já vi mães que não falaram diretamente, eu não gosto do meu filho, mas falaram, eu não sei porque eu inventei de ter filho. Eu acho que entram algumas questões. A primeira é essa, de assim, eu criei uma relação com aquela pessoa, com aquele indivíduo. Eu amo aquela pessoa. Mas eu odeio a jornada função. exaustiva, a função, ter que fazer tudo sozinha, cansada. Não gostar da maternidade é diferente de não gostar do filho. E a gente tem uma dificuldade, inclusive por um tabu social. Tabu social redundante, mas enfim, por um tabu, uma questão de dividir essas duas coisas. Porque se a mulher fala assim, nossa, eu não gosto da maternidade, parece que ela tá dizendo, eu não gosto do meu filho. E não são sinônimos. Não. Mas existem casos de mulheres que não gostam do filho. Mas aí é que tá. Aí é um outro ponto. A gente tem que saber separar essas duas situações. Sim, com certeza. Porque essas mulheres, inclusive as que falam eu não gosto da maternidade, mesmo gostando do filho, são muito julgadas. Porque tem essa coisa mas gestação é lindo, a maternidade é linda. Gente, desculpa. Não é, Mas gestação é ter um corpo estranho dentro do seu próprio corpo, sugando absolutamente todos os nutrientes para sobreviver, pensando friamente, biologicamente. E aí, a partir de agora, nasceu. Tem uma pessoa que não consegue fazer nada sozinha, nem se comunicar, nem com você, mas que depende 100% de você pra tudo. Tudo. É linda a ideia de gerar uma vida, mas a maternidade não é linda. Ela é cansativa. Ela é
ela tem seus pontos Pode ser bonitos, gratificante. pontos gratificantes, mas dizer que é lindo, maravilhoso, perfeito, e que vai ser tudo perfeito, maravilhoso, não tem como. Nada na vida é só alegria. Então, toda vez que alguém diz, mas foi perfeito. Não foi perfeito, não tem E como. eu acho que a gente mistifica isso e fala, eu amor de mãe, sei lá o quê. Raiza, você já sentiu raiva alguma vez de alguma coisa que seus filhos fizeram e falou, nossa, pelo amor de Deus, deixa eu respirar. Claro que já. Né? É normal, a gente é ser humano. Exatamente. Só que às vezes parece que nós esquecemos isso, E tem coisa né? boba, né? A gente sempre fala aqui das questões do... Coisa boba, né? Assim, eles derrubam água todo dia. Derrubam um trem no copo todo dia. E aí, gente, tem hora que você fala, meu Deus! Não é possível. Não é possível que derramou pode. de novo! É isso. Ou então quando tão agitada, aí fica, mãe, Não, ô chama mãe. Eu já cheguei a falar, olha, vou anotar 1 centavo de cada mamãe que vocês chamarem, que vocês vão passar a me dever e vão ter que me pagar. Porque é isso. É isso. O tempo todo. É uma demanda alta. É. E eu acho que é importante olhar pra isso, não ir pra aquele ponto pessimista. Gente, a maternidade é a pior coisa da vida pra mulher e não tenham filhos. Avalie. Veja ali o que pode acontecer, converse com mulheres e entenda que aquilo pode não ser a sua realidade. Pra no mim, futuro. por exemplo, com toda a dificuldade, com todos os questionamentos, eu jamais trocaria a minha vida com os meus filhos por uma vida sem filhos. Eu não vejo sentido na minha vida sem filhos. E aí, tem isso, tem uma questão individual também. É uma conta de cada um, assim. Não, isso pra mim é importante. Eu tô disposta e quero. Porque, querendo ou não, você vai abrir mão de muita coisa na sua vida pra estar Ser com mãe. eles, pra priorizá-los. E aí, é uma demanda que exige muito mais, geralmente, da mulher do que do homem por uma questão social. Sim. Né? Ser mãe é assumir mais de 50% da carga, na média, socialmente, hoje. Geralmente Né? muito mais. Mas tem esse ponto aí que... não, é pra mim, eu quero isso. Ou eu tô fazendo isso só porque estão me cobrando, porque há uma pressão ali de que eu já tô... não, eu já tenho tantos anos, porque isso é uma outra coisa, né? Ou então eu só tô Você seguindo já o fluxo. tem, do tipo assim, não, mas você já tem 25, você já tem 30, você já tem 35, você não vai ser mãe... Pera, Calma. é o que você quer? E outra coisa, ser mãe com tudo redondinho, né? Ter um relacionamento estável com uma pessoa que tá ali, de fato, fazendo um papel de companheiro, né? Tá ali 50-50 com você, e aí, né, nesse momento... É completamente diferente, e já é difícil, mas é completamente diferente de fazer por fazer, assim, não, eu quero ter um filho... Não. E aí você não tem rede de apoio... A pessoa que tá ali te gera mais frustração e estresse do que suporte. É um momento em que você tá frágil, você tá cansada. Então não Mas, dá assim, pra fazer assim. Não é um motivo pra você deixar. Por exemplo, a Raiza queria ser mãe, ela falou, mesmo que eu não tenho parceiro, eu quero ser mãe só. Ia ser difícil, mas talvez você Mas se ia ser realizasse pensado. nisso. Ia ser pensado, exatamente. E aqui, Ia eu ser quero até planejado. te colocar numa pequena saia justa. Eu nunca quis ser mãe. Não tenho vontade. Inclusive, levei isso pra terapia quando eu tava chegando ali nos 30, né? Que eu falei, gente, eu preciso ver se eu tenho outra questão aqui ou se eu realmente não quero ser mãe. E aí, em algum momento, eu ouvi uma pessoa falando que tem essa maternidade compulsória e as cobranças de família, de amigos, você vai ser mãe, não vai ser mãe. E se uma mulher se incomoda tanto com esses questionamentos, existe uma chance muito grande disso não estar resolvido nela. E aí eu não concordaria com isso no momento inicial, mas me caiu uma ficha que nunca me incomodou. Quando alguém me pergunta, mas você não vai ser mãe? Eu falo, não, gente, eu tenho cara de alguém que vai ser mãe? Claro que não. Mas é isso. Tem aquela questão do... Se te incomoda. E às vezes te incomoda não porque você tem uma questão, mas te incomoda porque, tipo assim, gente, de novo me pressionando. Eu não quero. É um motivo de incômodo. Ou assim, não, me incomoda porque eu tenho alguma questão com aquilo. Ou eu tô resistente por um medo, ou por um trauma. Podem ser vários os motivos. Inclusive, assim, estou incomodada porque estão me pressionando a fazer uma coisa que eu não quero. Ou porque eu não quero uma maternidade compulsória. Porque eu estudo isso. feminismo e eu acho que não é legal e tá me incomodando ver o padrão. Entendeu? Então, até pensar por que aquilo te incomoda é um ponto. Porque às vezes só te incomoda porque estão te impondo.
É a chatice, né? E os namoradinhos? E aí entra aquela frase péssima. Mas depois você vai se arrepender. Nossa, eu escuto isso. E é tipo, tem uma chance de eu me arrepender, mas eu vou pagar pra ver. E aí eu fico me perguntando assim, eu pretendo ter filho. Mas qual que é a questão? Se arrepender de quê? Se a pessoa não quer, ela não quer. Fim. E aí assim, mas quem... E aí outra frase. Porque quem que vai cuidar de você quando você ficar mais velho? Gente, filho não é INSS, filho não é aposentadoria, pelo amor de Deus. E não é enfermeiro. E não joga esse peso numa criança. Vai criar uma pessoa para ela te cuidar quando você estiver velho. Se planeje, se organize, pelo amor de Deus. É isso. A pergunta é, você tem o objetivo de ter um filho ou você tem o objetivo de cultivar uma aposentadoria? Tem vários métodos. Esse não é um deles. Não, de forma alguma. Esse não é um deles. Não, até saindo um pouquinho da pauta, não sei se vocês viram, na China, que tem aquela crise lá da terceira idade, que tem muitos idosos, poucos jovens, aí famílias, mulheres que não quiseram ter filhos, elas jovens ainda ali, nos 20 e poucos anos, decidiram construir uma casa para essas 10 mulheres morarem juntas, na velhice, no lugar certo, com acessibilidade. Cada uma se comprometeu a estudar uma coisa tipo medicina chinesa, para elas serem suporte uma da outra. Isso é um planejamento. Sim. Você não precisa ter um filho, se planeje, veja aquilo que você tem e decida ter ou não ter um filho de forma consciente, não pensando que essa criança vai cuidar de você. Sim. Eu nunca pensei nisso. Nunca pensei, vou ter filho para que ele cuide de mim. Porque é isso, é diferente. É uma coisa assim, pra você era um sonho, uma vontade, a vontade de criar alguém, de construir um legado no mundo. Pra algumas pessoas é assim, mas você não vai ter filho, quem vai cuidar de você quando você ficar mais velha? Mas eu vou falar... maluco esse. Mas é muito comum, tá? E eu já pensei. Porque a primeira vez que me falaram, e quando você estiver velho? Não foi quem vai cuidar de você, vai ser como vai ser a sua vida. E aí foi até a vez que eu levei pra análise isso. Porque eu fiquei, gente, eu vou estar velha, eu vou estar sozinha, eu não vou ter aquela conversa de ter os filhos, os netos. Eu já tive um pensamento mas eu tive que relacionado avaliar. a isso. Eu já pensei assim, se eu não... Claro que não, porque eu tive mãe quando eu quis e tal, então... Mas assim, eu já tive... Se eu não tivesse tido filho, minha vida, ia acabar a minha família. Não ia ter mais ninguém, não ia ter... Acabar, sabe? Meu sangue acabaria. Vai chegar um momento em que não vai existir mais. E aí? Sim. Isso era uma coisa que me doía. Tipo, pensar nisso chegou a me incomodar já. Mesmo... A nossa geração foi criada em família grande, que juntavam os filhos, os netos, a avó. E quando se decide não ter filho, é um padrão ali de trás que você via como algo legal da sua infância, que você gostava, que não vai repetir. E é importante analisar isso também. Sim. Porque eu gosto de casa cheia, eu adoro receber na minha casa. Então, eu hoje vou pra casa da minha mãe, vou pra casa da minha sogra e eu já fico imaginando como vai ser quando tiver os meus filhos dentro da minha casa. Mas aí aquilo é ter a rede de apoio. Pela sua motivação. Mas aí a gente volta num ponto, você estava falando de como é que vai ser? A gente volta num ponto do que a gente falou no episódio anterior. Se você tiver repertório, pessoas ao seu redor, quando você tiver, como é que vai ser? Uai, gente, eu vou ter um relacionamento, eu vou ter amigos, eu vou ter uma vida. Eu vou ter uma vida, igual você tem hoje. Velho não deixa de viver, gente. É isso. Ele eu segue vou continuar vivo. tendo uma vida. E aí, isso é uma coisa que você pode escolher, ter isso também na sua vida ou não. É uma escolha. Gente, eu saquei um velho aqui, idosos continuam vivendo. E é por isso... E é por isso que você precisa se planejar até financeiramente, porque você vai precisar de ter ali um custo na sua velhice. Sim, né? Esses dias eu fiz uma análise de um testamento e a senhora me trouxe a seguinte questão. Olha, eu tenho 10 imóveis. Já vou fazer essa doação em vida, meu marido vai passar metade para a família dele, eu vou passar outra metade, mas esse aqui eu tava querendo vender. Porque nós já estamos ali 70 e poucos anos, eu não tenho filhos, nunca quis ter filhos, e eu quero pagar uma boa casa de repouso para mim, para ele. É importante eu ter liquidez, e ele não quer. Isso é uma coisa para se pensar. A gente tá falando aqui em filhos, mas ali envolve também a terceira idade, quando você tá velho. Mas é isso. E assim, tem algumas coisas, assim, antes, né, esse receio era... muito, assim, todo mundo, né, assim, a média, isso era uma coisa padrão, era muito comum. Hoje, a gente ainda vê as pessoas terem essa questão, mas ao redor do mundo, gente, a Alemanha tem um boom de república
de idosos. Pessoas que planejaram financeiramente, mas também em outros aspectos. Elas têm reserva muscular, elas têm reserva financeira, elas têm planejamento e construíram isso a longo prazo. E hoje elas continuam com as suas vidas, tendo o suporte necessário para a fase da vida em que elas estão. Mas Isso esse é uma planejamento, ele pode acontecer mesmo se você tiver filhos. Ele precisa Ele acontecer. precisa acontecer, porque você não pode ser uma carga para os seus filhos. Exatamente. E, gente, por que não podem, por exemplo, 3 casais de idosos decidirem que vão morar juntos e vão se apoiar? E isso é uma coisa muito que eu vejo, né, assim, no Brasil como um preconceito muito grande. O brasileiro, ele acha um absurdo você falar de casa de repouso, de pensar em casa de repouso para quando ficar aquele idoso. abandonar o É o idoso. abandono. Isso é uma Sentem coisa abandono. das nossas gerações para trás. Pra trás, As gerações para frente, geração Z e Alfa, é uma galera que já não pretende ter filho, no geral. Ou pretende ter poucos filhos, porque antigamente é assim, não, tem 10 filhos, 15 filhos. É assim, eu quero ter 1, 2, não vai passar disso. E que pensa em se planejar para a própria vida e para ter outras experiências e se organizar. E tem uma tendência já diferente. Gente, isso, da Mas casa... isso ainda é o nosso meio. Escutar Ainda é. esse tipo de coisa. Mas esses dias eu tava acompanhando, tem uma moça autista que eu sigo numa rede social. E a gente pensa só no idoso, mas ela disse o quê? Eu sou autista, nível de suporte 2. Eu já tenho meus 30 e poucos anos, os meus pais estão ficando idosos e eu preciso de suporte em muitas coisas. Por ser autista, eu não consegui construir uma rede de apoio. Eu tô trabalhando nisso, mas eu não consegui. Então, eu estou me planejando agora para, com os meus 40 e poucos anos, eu estar numa casa de repouso, não enclausurada, mas para eu ter aquele suporte, porque eu não quero morar sozinha. Porque eu tenho dificuldade, por exemplo, de marcar um médico. E eu preciso disso, eu não quero um cuidador, eu quero estar nessa casa de repouso. Porque tem a tem socialização. contato, tem Exatamente. cuidados como fisioterapeuta, E não como é abandono. fonoaudiólogo, como... Isso é A gente planejamento. tem, mas e é um é- filho planejar Mas na isso própria passa vida. por uma outra questão. A ideia de uma casa de repouso, que a gente chamava antes de asilo, Asilo. É. Com cheiro de Asilo urina. é. Pessoas Mas abandonadas, asilo, negligenciadas. até 100, 150 anos atrás, no Brasil, era um termo usado de maneira indistinta. Asilo, hospital e manicômio eram sinônimos. E aí, a ideia que a gente tem quando fala asilo é uma ideia tão negativa quando a gente fala de hospício. Hospício. Manicômio. É um depósito de gente sujo, insalubre, que as pessoas Depósito vão de ficar lá. gente que não serve mais. É. Que foi descartada. E hoje a gente não pode pensar assim. Não. E assim, eu brinco que, assim, né, a gente precisa se planejar. E eu brinco que eu falo assim, eu quero ser conhecida como a véia que dá trabalho. É assim, cadê a vovó? Ah, sumiu, tem 2 dias. Vou te apresentar pra minha avó pra você descobriu pegar que umas ela aulas. tá do outro lado do país, viajando. É isso. Só que isso requer planejamento. É. Especificamente de 2 coisas. Financeiro. Financeiro e de reserva muscular. Porque é o que garante cognição e independência na Amanhã vida. eu vou pra academia. Sim. Também Aproveitando preciso aqui voltar. sobre as reservas, Raiza, pra você. A gente foi ali pra aposentadoria. Filho não é aposentadoria, mas filho é uma fonte de despesa. Uma fonte de despesa Hoje, alta. Hoje, quanto você acredita que custa a manutenção de um filho numa família de classe média? Olha, gira em torno aí, pensando em escola, saúde, alimentação, por filho vai aí bem uns 6 mil reais. Eu ia chutar 7, gente. 6 a 8 mil Eu reais. faço por planilhas, filho. eu fico chocadíssima. Por Quando eu vou filho. pedir Tem um pensão. estudo que diz que um filho custa o quanto você tem. É sério. É porque Tem assim, um estudo que tudo- o cara tentou fazer um estudo de quanto custa de fato um filho. É. E ele custa o quanto você tem. Porque toda vez que você alinha o seu padrão o padrão de vida do seu filho com o seu, esse custo... E Sim, tudo que é a uma gente segunda faz... pessoa, sim. E tudo que a gente faz quando se tem Entendi. filho, a gente faz pensando neles. Pensando pra E eles. tem que ser assim. Por eles. É. Então, por exemplo, hoje, na minha realidade, com os meus 2 filhos, a gente decidiu, escolheu, encontramos uma escola e que a gente não abre mão dessa escola. É uma escola
que hoje eu vejo ela é um pouco cara. Eu acho cara. E assim, então a gente reduz outras coisas pra gente manter isso. Pra gente é uma prioridade a escola hoje. Hoje uma escola, gente, eu faço planilha, né? E eu coloco uma escola de uma criança hoje. 2.000 vão fácil, isso sem considerar. E aí, dois filhos. Mensalidade. Sem mensalidade. Sem alimentação, sem material, sem Gente, nada. É quando mensalidade. tem material uniforme, é aquele rombo na planilha que eu fico, porque não é só você, a dona da planilha, eu também faço planilha pra pedir pensão. Sim. E aí o ponto é esse. É assim, eu vou decidir ter filho. Você tem um emprego que te garante estabilidade? Você tá preparado pra mudança que isso vai dar na sua carreira? Você tá preparado pra ter que dividir seu tempo? Mas aí eu te questiono. Isso tudo passa na sua cabeça? Mas aí eu venho com uma pulguinha, assim, um questionamento. Existe um emprego estável, 100% estável? Mas se a gente for não. pensar nesse ponto... Não, mas existem pessoas... E aí é que assim, a gente às vezes costuma balizar pela nossa bolha. Tá no E meio aí, da se eu for faculdade, pensar das por pessoas exemplo, ao meu redor, que convivem no meu meio social, há uma certa estabilidade de um contexto de pessoas que ganham mais ou menos a mesma coisa há um tempo razoável, têm um emprego, investem, guardam dinheiro, isso tem um mínimo de uma estabilidade. Mas o que eu vejo na prática clínica é de pessoas assim, onde você trabalha? Eu trabalho freelance. Quantos filhos você tem? 4. Como que você banca? E assim, ou então assim, eu trabalho numa empresa e aí um ambiente completamente estressante, como telemarketing, trabalho em média 14 horas por dia e eu quero ter filho. Eu falei, mas você trabalha 14 horas por dia. Como é que você vai Que horas... ter tempo pra esse filho? Que horas você vai conviver com essa outra pessoa no estou mundo? endividado, não consigo pagar minhas contas, mas eu vou ter um filho. É isso, Espera entendeu? um pouco, planeja, Não se é organiza. uma super estabilidade, mas é um mínimo. Não, É claro. uma escolha. Agora, aconteceu, gente. Gerencie e Exato. faça acontecer, é isso. Eu Mas tenho o uma ideal é teoria. planejar. Eu acho que quando as coisas acontecem, eu falo, não sei a sua crença, mas eu acho que Deus gosta de família e ele provém quando acontece. Tem uma Ele, teoria, ele inclusive... faz prosperar quando as coisas vão encaminhando, vão acontecendo ali. Tem Eu não uma sei teoria, eu não vou lembrar o nome agora, mas que uma teoria psicológica que suporta isso, que é a questão do assim, você passa como aquilo é uma prioridade, você passa a se dedicar mais. Exato. Você sai da Tanto zona de no seu conforto. trabalho, tanto no que você vai fazer pra produzir mais, pra ganhar mais, pra ter mais ali. É uma fonte de motivação pra você melhorar financeiramente a sua Então, vida. é o seguinte, galera, bora planejar. Deus gosta de Bora, família, gosta, bora mas você tem que planejar. planejar. Pra ter, gente, piadinha, porque quando entra em religião, eu não sei discutir. Não, mas não tô Não, falando de mas religião. é porque não é né, uma mas questão tô de falando discutir, assim, é uma questão ela trouxe do Não é ponto de discutir, eu não vista sei dela. opinar. Não sei opinar. Mas ela trouxe, né, do ponto de vista dela, mas é isso, assim, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista científico, a gente tem esse balizador do... O passa a universo ser- conspira, né? passa O a universo, ser no meu ponto de vista, é Deus. Então, Mas eu acho Mas sim, é isso, que... assim, isso é uma coisa que é visível na mente do Exatamente. contexto. Eu acho assim, algo- independente dado de Deus palpável. ou do que seja, eu acho que quando você decide ter filhos e fazer, você tem que prosperar. Porque é uma criança que depende de você 100%. A gente estava até conversando isso, né, Raiz? Não deu minha conta. Ok, você é adulto, você se vira, você sabe seu limite. Agora é um bebê. Não tem que dar certo. E aí você coloca o foco nisso e faz acontecer. Mas o ideal é planejar, gente. Eu sofro muito com minhas planilhas, os divórcios e os pedidos de pensão. Quando vem de surpresa, é um... e aí, né? Você decidiu não ter filho, Laila. O que você deve fazer com o que você gastaria com ter filho? Ai, gente, muitas coisas. Pós-graduação, viagem, meu gato é uma... É o filho. Pet, gasta muito. Tá. Mas o principal, a gente falou há um tempo atrás, planeje-se pra sua velhice.
o planejamento independente da se velhice. você Até tem ou porque- não filho, mas invista o gasto que você teria lá pro seu futuro. Não torre Hoje tudo o meu agora, ralo não. é o gato, sabe? Eu vou botar a culpa no gato. E assim, Olha vamos encerrar o o episódio. Eu acho que tá na golpe. hora de encerrar o episódio. Brincadeiras à parte, realmente está na hora de encerrar o episódio. Não foi só porque eu fiquei numa saia justa aqui. Justo. Como é de praxe, encerrando esse episódio, eu vou pedir para cada uma fazer um apanhado do que entendeu desse episódio, o que acha que pode ser útil para as outras pessoas, começando por você, Raiza. Então, como planejar construir um futuro independente de ter filhos, né? O que fazer? Pense no que você vai precisar para poder se sustentar e sustentar a sua família, né? Independente se você vai ter ou não uma família, filhos, pense no que você vai precisar na sua velhice para gastar. Eu sou uma defensora de filhos. Eu acho que todo mundo tem que ter filho. Tem que povoar o mundo de gente boa, de gente honesta. Estamos precisando. Então, eu sou a defensora de ter filho. Se eu pudesse, teria uns 10. Eu acho que a questão passa pela responsabilidade. É lógico que, gente, as coisas acontecem, né? Métodos contraceptivos falham, enfim, acontecem. Mas se você tem a opção de racionalizar essa decisão, de pensar, de entender se é isso que você realmente quer, de entender que não é tudo perfeito, não vai sair tudo redondo e que você vai precisar, vão ter coisas que serão difíceis e é um processo e você tá disposta a passar por isso. Que você tá fazendo isso por uma escolha pessoal e não uma imposição alheia. E que você, já que você decidiu isso, você se planejar e se organizar para isso, eu acho que é o ponto ideal. Agora, se você decidiu não fazer, não é isso que eu quero, não tô disposta a passar por esse processo, não é o que eu quero, sustente sua decisão, a decisão é sua, mas faça isso com responsabilidade e com maturidade. Exatamente. Não tem nem o que falar depois do que você disse, Ana. É muito parecido, mas aí eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal. Se você não quer ter filhos, assim como a pessoa que quer ter, analise essa sua decisão sem pudor, sem medo de ver o que tá ali. Entende por que você quer, por que você não quer e tome uma decisão racional. Querendo ou não querendo. Decida. E para você decidir, você precisa colocar as cartas na mesa. E assim a gente encerra aqui mais um episódio do Diálogos Autênticos. Lembra de dar o joinha aqui se você tá no YouTube, deixar um comentário, isso ajuda esse vídeo a chegar para outras pessoas. Se você gostou de alguma das profissionais que estão nessa mesa, os nossos contatos vão estar aqui na descrição desse vídeo, desse podcast. E nós te vemos no próximo episódio.